olha só, hoje a ideia é apresentar para vocês como abrir um processo no SEI para envio de material à imprensa oficial, tá? A unidade dentro da estrutura da Secretaria de Governo, a Assessoria de Comunicações Institucionais, tá? É bastante simples. Eu já estou aqui com o meu SEI logado, tá? E eu vou iniciar processo, obviamente, vindo na sequência a escolher o tipo de processo da macrofunção administração chamado expediente relativo à publicidade de atos oficiais. Bem, pessoal, é esse que a gente vai escolher para esse tipo de situação de envio de material para publicação no jornal oficial, tá? Jornal oficial ou eventualmente nos canais oficiais da prefeitura, né? Necessidade de publicidade de situações oriundas do cotidiano da administração pública municipal, tá? É esse aqui o assunto, vou clicar nele e aí aqueles passos que a gente já está habituado, campo especificação, vou colocar do que se trata, no caso eu vou chamar de matéria sobre aulão SEI, tá? Aqui pelo nosso exemplo, prioridade, classificação de assuntos, não mexemos nada disso, não é o caso de colocar interessado, poderia pôr uma observação, caso quisesse, um campo facultativo, e vou dizer que esse conteúdo é de acesso público, a princípio, tá? Acesso público é uma matéria de sugestão, eu vou então salvá-la, tá? E vou então agora incluir o primeiro documento, vindo no botão incluir documento. Qual é o tipo de documento? Tá? Repare que aqui é o momento de se escolher o tipo de documento que vai inicialmente instruir esse processo. Ora, nós estamos falando de matéria, então eu vou selecionar matéria. Tá? Vou começar essa matéria, redigir ela do zero, tá? Ou vou deixar preparada num editor de texto para copiar e colar dentro do SEI, então é nenhum. Descrição, matéria sobre aulão SEI, tá? Aqui. Nome na árvore, ele vai vir, já vai trazer o termo matéria, então não preciso repetir, então vou colocar sobre aulão SEI, tá? Perfeito, vai ser uma matéria também, um documento de acesso público, basta eu salvar, ele vai então me abrir essa janela, a partir do qual eu, clicando no botão, no ícone editar conteúdo, eu posso então redigir a matéria aqui para envio à comunicação ou já deixar preparado no editor de texto, tá? E vir aqui com Ctrl C, Ctrl V, colar a matéria. Tanto faz, digitá-la aqui dentro do ambiente SEI, tá? Até orientamos que isso seja um hábito, que seja preferencialmente optado por vocês, tá? Para não ter a necessidade de se trabalhar com duas janelas, haja vista o editor de texto aqui ser bastante completinho, ter alguns recursos aqui como itálico, negrito, tamanho da fonte e tudo mais. Feito isso, a nossa matéria está aqui copiada, eu vou assinar essa matéria, repare que tem um campinho aqui para eu colocar meu nome, tá? Então vou colocar o meu nome, tá? Vou colocar o cargo, tá? Não se esqueçam disso, viu, pessoal? Temos observado vários processos aí, as pessoas deixando esse campo aqui da forma como vem ali pré-diagramado, né? Nome, cargo, acaba ficando um pouco estranho, né? Então não esqueçam de colocar o nome de vocês, de quem preparou o documento, e aí então posso salvar ele e agora assinar digitalmente na caneta preta, tá? Lembrando que se a gente tramitar esse processo sem assinatura, ele vai chegar lá no órgão de destino, na unidade de destino, e os servidores não conseguirão acessar, porque o sistema entende isso como uma minuta, o documento vai ficar inativo, tá? Então, para assinar, coloca a senha normal, clica em assinar, tá? Tá aqui
aqui, reparem que na árvore aparece já a caneta preta, quando eu deixo o cursor do mouse em cima, diz aqui que foi assinado por mim, meu cargo, tá? Tudo mais. Vamos pensar agora que eu quisesse também incluir um edital, tá? Mas que ele já estivesse preparado ou que estivesse sido digitalizado na minha unidade, escaneado a partir de um outro documento e eu tenho ele salvo em PDF. Dá para colocar isso no SEI? Claro que dá. É o mesmo procedimento, mas então eu venho em incluir o processo, mas ao invés de escolher o tipo de processo aqui, eu vou escolher para essa situação externo, para indicar para o sistema que eu vou fazer o upload, vou subir um documento externo. E ele pode ser um PDF, pode ser uma foto, pode ser, e foto a gente vai usar muito para esse tipo de envio de material para comunicação da publicidade, né? Fazer a publicação. Então, não se esqueça, documento que não seja produzido dentro do SEI, do ambiente, ele é um documento externo. Então, eu vou clicar em externo e agora sim, nesta etapa, o registro do documento externo, eu vou apontar, clicando nessa lista, do que se trata. Nesse exemplo que eu estou dando, vai se tratar de um edital, muito comum também o envio desse material para comunicação oficial. Então eu vou escolher aqui na listinha edital, tá? Edital tem um número, antes disso tem uma data. Qual é a data do edital, tá? Reparem, não é a data do upload, não é a data que eu estou subindo esse arquivo para o SEI, é a data do documento, a data em que ele foi criado. No nosso exemplo, ele vai ter sido criado há 2 dias, então, portanto, na segunda-feira. Ele tem um número, tá? Vai ser o edital new. E nome na árvore, eu vou colocar aqui de chamamento público. Um exemplo comum também, edital de chamamento público. E aqui eu vou dizer que eu escaneei esse edital, tá? Então, ele foi preparado, foi impresso e foi escaneado na minha unidade. Então, ao invés de nato digital, eu vou colocar digitalizado nessa unidade. Se ele só tivesse surgido no virtual, no computador, seria nato digital, obviamente. Nesse exemplo, eu vou dizer que ele é digitalizado na unidade. Quando eu assinalar essa opção, reparem, olha só, é aberta um novo campinho aqui para a gente selecionar qual foi o tipo de conferência pela qual esse documento passou. Então ele foi autenticado, a conferência foi feita a partir do documento original, que é o nosso caso do exemplo. Ele se trata de uma cópia autenticada em cartório, selecionaria essa. Uma cópia autenticada administrativamente, seria essa. Então, suponhamos que eu tenha escaneado o meu documento a partir de um documento original, seria essa opção. Os seguintes campos, remetente, interessados, classificação por assunto, não precisaria colocar, tá? Poderia, caso quisesse, também facultativo aqui na observações, colocar uma observação. Vamos supor que eu coloque aqui referente ao edital revisado. Pronto. Tá? Agora uma situação, é um edital que ainda que ele não foi publicado, então eu posso considerar que ele é restrito. Ele vai trazer algumas informações ali sobre um chamamento público, mas eu quero dar um grau maior nele de restrição. Lembrando que essa restrição, quem é que vai poder ver? Apenas as unidades, apenas os setores que estão envolvidos neste processo. Então vai ser o núcleo de arquivo que está gerando esse processo e o setor de comunicação institucional, tá? Então, nesse caso, vamos supor que ele seja restrito. Não basta eu dizer que é restrito, tenho que informar a hipótese legal. Clicando na setinha, tá? Vamos dizer que ele seja um documento preparatório, por exemplo, tá? Então eu vou pôr aqui, tem a lei, tá? Aí vocês podem degustar desse menu de opções aqui, ver aquilo que enquadraria melhor. Então eu vou colocar que se trata de um documento preparatório, tá? Vou então agora anexar o meu edital. Clico em anexar, mostro qual é o arquivo, tá? Ele aparece aqui e agora então eu salvo
Eu já fiz esse exemplo antes, por isso que ele está me indicando aqui. Ele deu uma mensagem, mas já subiu o meu edital aqui, olha só. O edital 1000 de chamamento público. Perfeito? Vamos agora enviar para a comunicação institucional? Muito simples também. É o botão enviar processo aqui, ó, a pastinha com a setinha verde localizada à minha direita, tá? Clico nela. Para onde vai? Tá? É um órgão da unidade certa, sigla da nossa instalação Sertãozinho. Unidade, eu sei que é na certa, Segov, Assessoria de Comunicação Institucional. Tá? É esse aqui, atenção, a unidade para a qual vocês devem enviar conteúdo para publicação na imprensa oficial, seja no diário oficial, seja nos meios, nos canais de comunicação, site, redes sociais, tudo mais. Assessoria de Comunicação Institucional, tá? Feito isso, eu clicaria então em enviar e o processo já constaria como aberto na unidade Assessoria de Comunicações Institucionais, tá? Muito simples. Ficam aí as orientações, contem conosco e até uma próxima. Valeu, obrigado.